Boa tarde, alunos, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, hoje nós vamos falar sobre a família das leguminosas, que está dentro das fabáceas. Então, é a terceira maior família das angiospermas e são 3 subfamílias, sendo que a principal e que tem capacidade, maior capacidade de nodular com o rizóbio é a papilonoide. Então, as famílias das fabáceas, elas podem nodular com uma espécie de rizóbio ou mais espécies. E isso é a mesma coisa para o rizóbio, né? Pode nodular com uma espécie, nodular não, infectar, desculpa, ou várias espécies. Então, as leguminosas, né, ela pode ser o rizóbio específico, que nem no caso para a soja é o bread rizóbio. Algumas espécies apresentam rizóbio apenas na fase inicial, digamos assim, acompanha somente o crescimento da planta na fase inicial dela, no estágio vegetativo, e fatores que interferem: luz, temperatura, aeração, umidade, nutrição mineral, pH do solo, né? Dependendo se for um pH muito ácido, a bactéria não se desenvolve. Fungos e bactérias, depende as bactérias ou os fungos que estão presentes no solo. Então, dependendo dos fungos, as bactérias presentes no solo, um vai dificultar a sobrevivência do outro. Eles acabam emitindo algumas substâncias, essas substâncias ela acabam inibindo o outro fungo. Então, a formulação do nódulo para a fixação do nitrogênio, né, é após a infecção da raiz. Então, a bactéria ela penetra na raiz através da parede celular e dá o processo, o início da infecção da raiz e com isso desenvolve o nódulo. Após isso, né, vai criar um metabolismo, ela vai entrar em contato com a planta e a planta vai ser sinalizada de que já está pronto, digamos assim, essa relação entre eles. E um vai estimular o outro a produzir substâncias específicas. E essas substâncias, elas são complementares. Então, a raiz vai fornecer energia, ATP, e a bactéria vai fornecer nitrogênio. Todas as etapas da nodulação, então, vai ser envolvida com esses genes NOD e genes nodulina. Então, inicia a planta, o que acontece? A bactéria, ela penetra na raiz e dá o processo de infecção. Com isso, vai ocorrer uma expressão desses genes NOD, que são os genes de nodulação no rizóbio. E nos hospedeiros, esses genes eles são chamados nodulina. Então, os rizóbios, que possuem os genes NODs, são genes estruturais e reguladores. Eles asseguram o troco de sinais entre a bactéria e o hospedeiro. Então, é através dele que vai ocorrer essa sinalização dessa relação entre a planta e a bactéria. Eles só vão se expressar quando a simbiose, às vezes acontece da planta não fazer simbiose, não tem alguma coisa coerente, digamos, o pH do solo, ou a nutrição mineral, a déficit hídrico no solo. Então, eles só vão se expressar em favorecer a simbiose, né? Quando eles forem expressos. Quando tiver a simbiose pronta, eles forem expressos, aí vai ter o início da simbiose. Nós temos esses genes NOD-D, que eles só vão se associar quando a planta liberar uma secreção de flavonoides, que são compostos fenólicos. Então, a planta sinaliza essa secreção para estimular o início da relação. Então, nós vamos ter esses genes NOD aqui. E seus produtos, proteínas, vão ativar outros genes, né? Então, esses genes, digamos, eles vão estimular também a produção de outras proteínas que vão ativar outros genes. Então, primeiramente, nós temos a infecção na planta. Essa planta vai ter a formação desses genes NOD que vai dar start no início da simbiose. E com isso, vai ter a produção de outras proteínas e vai ativando outros genes pertencentes à simbiose. No hospedeiro, na planta, então, nós temos os genes nodulina. Eles são um requisito para que ocorra a nodulação. É como se elas se encaixassem, né? É um código de como fosse uma fechadura e uma chave. Nós temos os genes NOD
na bactéria e no hospedeiro nós temos o genes nodulina. Então, esse encaixe é essencial do genes nod e do genes nodulina para que ocorra a simbiose. E nós temos dois tipos de genes nodulinos, são as nodulinas, genes nodulinas iniciais, que é quando ocorre a infecção dentro da raiz, na célula da epiderme, e o desenvolvimento do nódulo. Então, antes de iniciar a simbiose em si, nós temos a infecção. O que acontece? A bactéria, ela penetra nas células epidérmicas da planta, na raiz, na verdade, na raiz da planta, e faz o desenvolvimento do nódulo. Quando o nódulo estiver pronto, aí entra em ação as genes nodulinas tardias, que elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio e a fixação do nitrogênio. Como, por exemplo, o pigmento transportador de oxigênio, que é a leg-hemoglobina, nós vamos ver mais para frente, e enzimas e componentes da membrana. Então, nós temos três etapas principais para a formação e desenvolvimento do nódulo, sendo que a primeira é a multiplicação do nódulo na rizosfera e a sua adesão nas raízes das plantas do hospedeiro. A segunda é a penetração na raiz e a formação da corrente de infecção, é como se formasse um tubo, né, a partir dali da infecção. E o terceiro é a liberação do rizoma e o desenvolvimento dos nódulos. Então, na primeira etapa, tem que ter compatibilidade entre o hospedeiro e a bactéria. E o que acontece? Quando a bactéria está na superfície do solo, primeiro ela tem que se multiplicar na rizosfera, aí ela acaba liberando compostos, e esses compostos vão entrar em contato com a planta. A planta também sinaliza esses compostos, e se eles foram compatíveis, eles dão um processo de compatibilidade e eles dão um processo, então, de iniciar essa infecção. Então, aqui, ó, a planta ela vai liberar a produção de flavonoides e esses flavonoides vão induzir a produção dos genes NOD, aqui, ó, a produção dos genes NOD lá na bactéria. Então, a produção desses fatores NOD, né, que são oligosacarídeos, que se difundem pela raiz, desencadeando a formação do nódulo. Então, a partir disso, vai começar a adesão nas raízes. E essa duração é muito rápida. Pode ser de 1 hora. Tem algumas plantas que pode ser até no mínimo de 15 minutos. Então, que tem essa multiplicação da bactéria na rizosfera e com isso ela já faz a adesão nas raízes. É bem rapidinho. Então, nós podemos ter o sucesso, né? A competição entre as estirpes ou com outros micro-organismos. E as substâncias liberadas pela raiz podem inibir alguns tipos de rizoma. Então, é por isso a importância, né, fundamental da compatibilidade entre a raiz e esse rizómio e a competição entre outras estirpes. Se há outras estirpes predominantes no solo, às vezes essa bactéria não vai conseguir se desenvolver, se multiplicar e acaba não ocorrendo a adesão dela no hospedeiro. Então, a adesão da bactéria é no pelo radicular e esses genes NODs eles são ativados através dessa produção de compostos aqui pela planta. Algumas enzimas elas vão degradar a parte da parede celular lá na raiz da planta e aí acontece o processo chamado tubo de infecção ou corrente de infecção, mas é dar o start ao início da infecção na planta. Começa a degradar a parede celular lá na raiz da plantinha e a bactéria penetra a plantinha. Nós temos aqui, ó, a penetração aqui. Começa a ocorrer a degradação da parede celular e nós temos a penetração. Então, nós temos três tipos de penetração ou infecção. A primeira, que é um exemplo da soja, é através do pelo radicular com a formação de uma estrutura tubular, que daí, no caso, vai ser a formação do nódulo, né? Nesse caso, as bactérias são conduzidas até as células que formarão o tecido infectado do nódulo, que aí seriam os genes nodulinas, né? Que a planta produziu. A segunda forma é a epiderme intacta, então não tem essa degradação, só tem a penetração entre as células, não tem a penetração
não degrada a epiderme, ela penetra mesmo. É o caso da bracatinga, nessa foto aqui, ó. Já vai formar, isso aqui é uma célula infectada, essa vermelho, né? E o que ela vai formar? Já vai formar tipo um nódulo, né? Que nós chamamos de bacterióide. Ele pode ser chamado também de simbiosoma, são bacterióides envolvidos pela membrana envelope ou pelo peribacterióide, que é uma célula infectada. Então, aqui nós temos, ó, várias células infectadas em um conjunto, né? E isso é um nódulo, no que nós conhecemos no nosso popular. Dentro desse nódulo, nós vamos ter a indução de dois genes, que é o NIX e o FIX. Eles estão envolvidos no complexo da nitrogenase. Lembrando que a nitrogenase é uma enzima muito importante na fixação biológica de nitrogênio. E essas enzimas elas vão catalisar, né, a redução do nitrogênio a amônio. O desenvolvimento do nódulo, né, ocorre através da divisão dessas células infectadas ou não. Então, o nódulo é formado através da divisão dessas células. Aqui nós temos o segundo passo, que é a liberação do rizóbio e desenvolvimento dos nódulos. Então, nós temos um aumento do tecido infectado, com essas divisões e alongamento das células, né, vai formar o tecido cortical do nódulo. E o nódulo, né, nada mais era que um tecido infectado, como nós vimos na foto anteriormente, envolto pelo córtex da planta. Então, aqui estão mostrando, né, o esquema da estrutura de nódulos. O A, aqui nós temos um processo de infecção determinado. Aqui nós temos um processo de infecção indeterminado. E aqui no C, no caso, é o resultante da associação com actinomicetos. Então, falando sobre a associação entre o hospedeiro e a bactéria, né? Nós temos estágios iniciais no desenvolvimento do nódulo. A bactéria, ela é beneficiada, né? A bactéria, ela ainda não está trabalhando a todo vapor, ela ainda está se instalando na planta. No estágio maduro, ambos vão se beneficiar, né? O nitrogênio ele é fixado pela bactéria e é fornecido para a planta. Em contrapartida, a planta vai fornecer o carboidrato. E fatores ambientais, né, ou o próprio hospedeiro podem provocar a senescência desses nódulos. Os nódulos das leguminosas, eles apresentam essa leg hemoglobina. É um nódulo funcional. E quando você vai fazer um corte assim, digamos, no nódulo, né? Ele tem uma coloração rosada ou avermelhada, porque essa leg hemoglobina, ela está presente, é uma das enzimas, ela está presente no sangue dos mamíferos, né? Que dá a coloração vermelha no sangue. Então, o nódulo, ele é explicado, essa coloração rosada ou avermelhada, devido à presença da leg hemoglobina. Nódulos não funcionais, né? Nódulos que não estão ativos, possuem a coloração branca-amarelada. Ele é responsável pelo funcionamento do sistema, né? Principalmente porque a hemoglobina, ela faz o transporte e a manutenção do oxigênio, né? A taxas que permitam o processo respiratório entre o bacterióide e o funcionamento da nitrogenase. Então, essa hemoglobina, ela transporta o oxigênio e na presença do oxigênio é quando a nitrogenase vai fazer o funcionamento dela, que vai reduzir o nitrogênio, o N2, que ele tem a ligação tripla, a amônia. Ela é sensível ao oxigênio e ela é responsável pelo processo de fixação do nitrogênio atmosférico. A associação ela pode ser efetiva ou não, né? Depende da capacidade de infecção nas raízes. Às vezes a capacidade de infecção dela não é o suficiente para que ocorra todo um fornecimento de nitrogênio suficiente durante o estágio reprodutivo da planta. E o desenvolvimento dele também depende se a bactéria aceitou ou não esse bacterióide, essa nodulação. E ela pode ser eficiente ou ineficiente por causa da
da presença da leghemoglobina ou da nitrogenase, da enzima nitrogenase. Essas duas, o pigmento e a enzima, elas têm que estar presentes, principalmente a enzima nitrogenase, para fazer a redução do nitrogênio à amônia. Então, a regulação da fixação do nitrogênio depende de fatores como fotossíntese, se a planta conseguiu realizar a fotossíntese durante todo o período dela, havia folhas sadias para realizar essa fotossíntese. Nós temos que ter um excesso de carbono na relação carbono-nitrogênio, né? Nós temos que ter muito mais carbono do que nitrogênio. E a relação CN interna tem que ser maior, né? O carbono. Então, aqui nós temos a parte bioquímica e fisiologia da fixação do nitrogênio, como que funciona, então, explicando como que o nódulo, a interação entre a bactéria e a planta funciona. Nós temos uma grande quantidade de energia, que é importante. Então, nós temos aqui elétrons e oxigênio, que é necessário, né, para formar a amônia, e nitrogênio também, para formar a amônia. Lembrando que o nitrogênio, né, ele tem uma tripla ligação e nós temos que gastar muita energia para quebrar essa energia aqui para ocorrer essa reação. Então, essa equação aqui, quando nós temos a transformação de energia, né, porque aqui nós temos 16 ATP, aqui vai ser adenosina, aqui é a tripla, aqui acho que é adenosina piruvato, não lembro o nome, ADP. Mas quando nós temos essa redução aqui, quem são os carreadores para levar de volta para ocorrer isso aqui é o NAD e o NADH. Então, eles são importantes também porque eles são carreadores de elétron e de energia. A nitrogenase ela é composta por duas proteínas, né? Que é a molibdênio ferro ou nitrogenase, ou a ferroproteína, ou a nitrogenase redutase, né? Então, essas duas aqui. Então, elas são importantes e tem que estar presente, né? Então, a amônio, depois que ela é transformada em amônio, né? Que é a fórmula que ela entra, né, na planta. Então, aqui só mostrando todo o processo, né? Aqui nós temos a entrada do fotossimilado, da sacarose, né? Ela é levada aqui para o ambiente que vai ocorrer todo o processo. Aqui nós temos, ó, a ferridoxina oxidada e reduzida, que tem toda a transformação, que nós temos a nitrogenase. E aqui ocorre todo o processo dentro do nódulo, digamos. Essa aqui, ó, é uma célula de tecido infectado. Então, aqui dentro é tudo o que acontece dentro do nódulo da soja. Então, como substrato, né, eu tenho que é fornecido é o nitrogênio e alguns prótons, e o que sai, né? Sai amônia e hidrogênio. E esse hidrogênio, né, volta lá para o início para ocorrer toda essa quebra aqui. E quem leva, né, o hidrogênio, no caso, são os carreadores, que é o NAD e o NADH, NADP, na verdade. Então, o estágio de crescimento influi na fixação, né? Então, planta de soja e amendoim tem essa capacidade, principalmente após o estágio reprodutivo. Então, 90% da fixação ocorre depois do florescimento, a partir do florescimento, né? E uma alta taxa de transpiração de manhã, né, auxilia a remoção dos compostos nitrogenados das raízes e dos nódulos. Enquanto à tarde, né, ocorre a translocação do açúcar das folhas para os nódulos. Então, vejam que esse processo é invertido, né? À tarde, o açúcar das folhas vai para o nódulo, que seria a energia, e de manhã, se eu tiver uma alta taxa de transpiração, né, eu tenho a remoção dos compostos nitrogenados das raízes e dos nódulos e é enviado para a planta. Então, a fixação de nitrogênio contribui com 25-50% do nitrogênio total das sementes, né? Quando eu faço a adição de fertilizantes nitrogenados, isso acaba, não aumenta a fixação, isso acaba até prejudicando. Em solos pobres, sim, eu tenho que fazer a correção do nitrogênio. Fertilizantes à base de nitrato inibem
a função da bactéria. Por isso, a fixação depende da espécie e da simbiose. E aqui finalizamos a nossa aula de fixação biológica de nitrogênio. Muito obrigada!